Conselho Federal de Medicina divulgou hoje as regras para a realização de 2 cirurgias que vão ajudar a combater a diabetes mellitus tipo 2. Difícil de ser controlada, a doença é a 4ª causa principal de mortes no Brasil e está associada a pessoas acima do peso. O procedimento se chama cirurgia metabólica e passa a ser uma opção recomendada para os pacientes com diabetes tipo 2 que não conseguem controlar o índice de açúcar no sangue, a pressão e o colesterol só por meio de medicamentos. 76% dos pacientes com diabetes tipo 2 não conseguem controlar a glicemia, ou seja, a taxa de açúcar no sangue, e eles são muitos. Mais de 14 milhões de brasileiros entre 20 e 79 anos convivem com a diabetes e a expectativa é que até 2040 esse número chegue a 23 milhões. As 2 formas de cirurgia consistem na redução do estômago. A primeira por meio do grampeamento de uma parte do órgão e a segunda por meio da retirada de 2/3. Para fazer o procedimento é preciso ter entre 30 e 70 anos, ter menos de 10 anos de diabetes e índice de massa corporal entre 30 e 34,9 quilos por metro quadrado. Por exemplo, uma mulher de 1,60 m só poderia fazer a cirurgia se pesasse mais de 78 quilos. A cirurgia é a última opção. Nenhum paciente pode ser operado como primeira opção. Obrigatoriamente, ele tem que ser acompanhado por endocrinologista por prazo mínimo de 2 anos, fazendo tratamento de eleição clínico, com mudanças do hábito de vida, exercícios físicos, uso de medicações. E no caso dele não obter o controle das taxas glicêmicas, então ele passa a ser elegível à cirurgia. Fabiane conviveu com a diabetes durante 5 anos e com o agravamento da doença foi aceita para fazer a cirurgia metabólica em um programa de pesquisa do Hospital Oswaldo Cruz. Mudou a vida completamente, a começar pela autoestima e pela qualidade de vida. Hoje eu tenho disposição, eu trabalho melhor, eu durmo melhor, eu acordo bem, eu tenho mais disposição. Com ou sem cirurgia, o ideal é manter a prática de atividades físicas e de alimentação saudável. Eu faço controle trimestral dos exames e a diabetes está controlada. Com 9 meses foi suspensa a medicação e até hoje eu permaneço só com controle alimentar, exercício físico, mas sem medicamento. Graças a uma reportagem que foi ao ar em outubro aqui no Repórter Brasil, 2 pacientes receberam do Ministério da Saúde doses de medicamentos essenciais para a manutenção da vida delas. Agora, elas estão novamente sem o remédio. Cada ampola custa R$12 mil. No dia 30 de outubro, o Repórter Brasil mostrou o drama das pacientes Júlia Vasques e Cátia de Almeida. Elas sofrem de uma doença rara que provoca alterações no sangue e estavam sem receber do Ministério da Saúde o medicamento Eculizumab, o único remédio que pode evitar uma série de complicações graves e até a morte. Depois que a reportagem foi ao ar, em poucos dias, o remédio foi enviado para as pacientes. Pela rapidez, depois da entrevista que chegou a medicação, o que parece é que essa medicação já existia, já tinha lá em estoque, no Ministério da Saúde e não estava sendo enviada, não sei por quê. O problema é que o medicamento foi suficiente apenas para o mês de novembro e novamente Júlia interrompeu o tratamento. Uma decisão da Justiça obriga o Ministério da Saúde a distribuir os remédios regularmente e Júlia já notificou o Ministério Público Federal do problema. A gente está se unindo, para tentar reunir todas as provas, tudo que a gente tem de documentação, para que tudo possa ser investigado, porque o nosso direito está sendo negado. Kátia também recebeu o remédio depois que a reportagem foi exibida aqui na TV Brasil, mas da mesma forma que Júlia, o medicamento durou apenas um mês. Agora, ela aguarda por uma nova remessa do Eculizumab, já que não pode comprar o medicamento. Para se ter uma ideia, cada ampola do produto custa cerca de R$12 mil. Eu fico com taquicardia, falta de ar e também tive um infarto. Em consequência, tudo consequência da falta de medicação. Eles falaram que fizeram as compras e vão entregar, mas até agora nós não recebemos um e-mail formalizando isso. O Ministério da Saúde informou que Cátia e Júlia vão receber o remédio nos próximos dias e que o atraso é devido ao recadastramento para evitar fraudes na distribuição dos medicamentos.
O Parlamento da Austrália aprovou hoje o projeto de lei que permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O país foi o 26º do mundo a transformar esse tipo de união em direito. O projeto foi aprovado por ampla maioria, como já havia ocorrido no Senado na semana passada. Teve apenas 4 votos contra. A nova regra deve entrar em vigor dentro de 1 mês. A estimativa é de que os primeiros casamentos gays sejam realizados já no início de fevereiro. Simpatizantes da independência da Catalunha se reuniram na capital belga para manifestar apoio ao líder do movimento e ex-presidente da região, Carles Puigdemont. Ele se refugiou no país para evitar a prisão na Espanha e estava vestido em amarelo para homenagear os líderes separatistas que estão encarcerados na terra natal. O incêndio no sul da Califórnia já atinge mansões de super ricos nos arredores de Los Angeles, a segunda maior cidade dos Estados Unidos. 200 mil moradores da região foram forçados a sair de casa desde que o fogo começou há 3 dias. Não há relatos de mortes, mas 3 bombeiros foram hospitalizados. Salvator Mundi, o Jesus Cristo de Leonardo da Vinci, vai para o Museu do Louvre de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, inaugurado há cerca de 1 mês. O comprador teve a identidade revelada. É um príncipe saudita, grande colecionador de raridades da arte. O da Vinci foi arrematado pelo preço recorde de 450 milhões de dólares e tem cerca de 500 anos. A justiça argentina pediu a prisão preventiva da ex-presidente Cristina Kirchner. Ela foi acusada de traição à pátria por supostamente encobrir altos funcionários e ex-funcionários do governo iraniano suspeitos de terem patrocinado o maior atentado terrorista da história da Argentina. O juiz federal Cláudio Bonadio mandou prender 5 pessoas ligadas a Cristina Kirchner, entre elas seu assessor jurídico Carlos Zanini e o ex-ministro das Relações Exteriores Héctor Timerman, que por razões de saúde cumprirá prisão domiciliar. O juiz também pediu ao Senado para retirar a imunidade parlamentar de Cristina. A ex-presidente agora é senadora e não pode ser presa. Todos estão sendo acusados de participar das negociações secretas para um acordo entre os governos da Argentina e do Irã, assinado em 2013, durante o último mandato de Cristina Kirchner. O documento criava uma comissão da verdade conjunta para investigar o ataque terrorista de 1994 contra o Centro Comunitário Judaico AMIA. 85 pessoas morreram no atentado, mas 23 anos depois, nenhum dos responsáveis foi preso. O documento aprovado pelo Congresso foi duramente criticado pela oposição e pelo procurador Alberto Nisman, encarregado de investigar o caso AMIA. Está especificamente provada a cercania. Nisman acusou a ex-presidente de negociar o acordo para proteger os iranianos suspeitos de terem planejado o atentado a pedido do governo do Irã. Em troca, a Argentina receberia petróleo. Nisman ia comparecer perante o Congresso em janeiro de 2015 para entregar provas de sua acusação. Mas na véspera foi encontrado morto com um tiro na cabeça. 2 anos depois, a morte dele ainda não foi esclarecida. Cristina Kirchner foi ao Congresso agora à tarde para denunciar o que ela considera ser uma perseguição política para calar a oposição ao governo do presidente Maurício Macri. Segundo ela, não há provas de traição à pátria, porque o acordo com o Irã foi resultado de uma negociação diplomática aprovada pelo Congresso. O governo não se manifestou por achar que a justiça é um poder independente. Quando o consumidor adquire uma garantia estendida, ele deve ficar atento para os termos. As condições podem ter cobertura apenas em parte. Por exemplo, somente o celular fica assegurado e não a bateria. E a gente quer saber, você se preocupa em comprar com a garantia estendida? Não, eu acho que o serviço é válido, mas eu acho que para produtos com um valor menor, eu não costumo contratar, só para um produto mais caro e mais delicado. A gente nunca tem um retorno quando precisa, é difícil de conversar, é difícil de falar. Até você correr atrás e conseguir resolver, é um tempo que você perde que não vale a pena. Então, eu nunca precisei também.
E pela nossa transmissão ao vivo no Facebook, Rita Colasso, de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, respondeu: me preocupo em não aceitar a garantia estendida porque acho um engodo para o consumidor. A garantia deve vir de quem fabricou. De Belém, no Pará, Luan de Pereira disse: particularmente não ligo, pois troco de celular sempre antes do tradicional término de garantia de 1 ano. E pelo nosso Twitter, Jefferson Jansson, do Rio Grande do Sul, disse: eu sempre procuro comprar o produto com a garantia simples. Além de ser mais barato, cuido bem das minhas coisas. Participe também das nossas perguntas do dia, twitter.com/Repórter Brasil. A seguir, a Unesco declara a tradicional pizza italiana como patrimônio da humanidade. E Brasília comemora os 30 anos do título de Patrimônio Cultural da Humanidade concedido pelo órgão das Nações Unidas. Voltamos em 2 minutos.